estar aqui essa noite, servindo vocês através da ministração da Palavra de Deus. É um prazer enorme conhecê-los. Eu creio que o Senhor tem algo de Deus para as nossas vidas essa noite. Amém? Já estou me sentindo em casa, viu, pastor? É muito gostoso, irmãos. É muito gostoso estar aqui. E eu falo isso com toda a sinceridade no meu coração, né? É muito bom quando nós vamos a uma igreja e nós sentimos o aconchego de Deus, né? Nós sentimos a vontade porque realmente sentimos que estamos na casa do nosso Pai e a presença dele é real. E verdadeiramente a presença do Senhor é real aqui. Amém, amados? Deus abençoe o pastor Júnior, que teve a coragem de me convidar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 3. Diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Salvador, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era de gafanhoto de mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dar fruto ou bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, e juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Amém? Abre comigo aí rapidinho, em Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, 7. Glória a Deus. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face,
como com quem fala com seu amigo, pois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E você diz glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós rendemos graças a Ti por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado por cada um desses que aqui estão, que são a Sua igreja. Eu me coloco à disposição da Sua vontade, do Seu propósito e do Seu Espírito para servi-los através da ministração da Tua palavra. Que os céus se abram ao nosso favor uma vez mais e que Teu Espírito Santo tome o nosso coração e a nossa mente cativa a Ti na noite de hoje. Fala conosco segundo a Sua vontade, o Seu propósito, que os anjos ministradores que aqui estão possam estar a postos para nos servir segundo a Sua vontade. Nós somos a Tua igreja, a Tua herança, os Teus filhos, e estamos dispostos a ouvir a Tua voz em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Eu li 2 textos essa noite muito conhecidos para nós termos um pouco da ideia e noção do que o Senhor tem para transmitir para nós essa noite. Eu não costumo dar tema para sermão, apesar de que eu não sou conferencista, eu sou pastor, então deixa esses negócios para os conferencistas. Mas se eu fosse dar um tema para aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite, eu diria que o tema é o seguinte, é uma pergunta: o que é que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem dado a nós? E aí você vai perguntar assim para mim, pastor, por quê? Se nós formos voltar nos primórdios da história, nós conhecemos e sabemos que o povo de Israel viveu durante muitos anos, 450 anos aí, debaixo de uma escravidão egípcia. Eles sofreram debaixo do império de Faraó, e logo depois que José morre no Egito, as coisas começam a ficar ruins para o povo hebreu, e agora Faraó que assume, ele decide oprimir o povo. E o povo que outrora era convidado em terra estrangeira, agora se tornou escravo. Esse povo começa a se submeter aos açoites e às humilhações do império faraônico naquela época. Porém, mesmo assim, dentre tanta apostasia, porque a escravidão ela traz apostasia, dentre tanto esfriamento na fé, porque o sofrimento traz esfriamento na fé, dentre tanta dificuldade e escassez da presença de Deus, havia ainda um clamor, havia ainda um povo, um remanescente que acreditava que o Senhor os tiraria daquele lugar com mão forte e os levaria para uma terra que mana leite e mel. Essa ainda é a esperança, não somente de Israel, mas essa é a esperança da igreja de Cristo. Nós sabemos que nós somos forasteiros nesse mundo e em breve o Senhor virá e nós encontraremos com Ele nos ares. É por isso que eu sirvo ao Senhor, não sirvo ao Senhor por aquilo que Ele já fez por mim, por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele realmente é, o nosso Salvador e o nosso remissor. Israel esperava alguém que viesse remir os seus pecados e tirá-los com mão forte da terra do Egito. Nós conhecemos a história. Deus, por intermédio de Moisés, tira o povo daquela situação. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles agora estão vivendo no deserto e tendo a provisão de Deus, tendo o maná no tempo oportuno. Deus sempre tem suprido a necessidade do seu povo em meio ao deserto. Durante a noite Deus mandava uma nuvem, durante o dia Deus mandava uma nuvem de glória para guardá-los do sol ardente. À noite eles tinham a companhia calorosa de uma coluna de fogo, e eles sempre tinham uma provisão, tanto que comer quanto que beber, porque Deus é bom o tempo todo. Só que havia uma coisa que era como um veneno dentro da nação de Israel.
e que não pode ser para nós no tempo presente. Havia um sentimento de ingratidão dentro deles, e isso é muito perigoso. E se você me perguntar por que, eu te respondo: nós temos, eu não sei se felizmente ou infelizmente, depende muito da pessoa, uma fartura da presença de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos ser gratos pelo muito que temos, e acabamos carregando no nosso coração o mesmo pecado da nação de Israel, a ingratidão. Quando não somos crentes o suficientes para agradecermos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. E agora eu quero que você entenda, quando nós saímos de uma empresa, além de nós termos o direito de sacar o nosso FGTS, seguro-desemprego, a gente recebe uma coisinha chamada de 40%. Sim ou não? Na rescisão você recebe isso, é como se fosse um prêmio, é seu. Se nós formos analisar a história do povo de Israel, quando eles saem do Egito, eles não saem de mão abanando. Não existe na história um escravo que sai carregando os bens do seu senhor, porque quem tem direito de carregar os bens do seu senhor não são os escravos, mas são os filhos, porque os filhos são herdeiros, amém? Mas Deus faz um negócio estranho e diferente com a nação de Israel. É como se eles recebessem os 40% de multa do tempo que eles estiveram lá, porque a história vai dizer que eles saem carregando animais, eles saem carregando bens, eles saem carregando os ossos de José. Nem os ossos de José foram deixados para trás, porque José no seu leito de morte pede: quando vocês saírem daqui, me levem junto com vocês, ainda que eu esteja morto. Até os ossos de José eles carregaram. Eles saíram de lá com ouro, eles saíram de lá com tecidos, eles saíram de lá carregando coisas que talvez eles não tivessem direito, mas a ordem de Deus dada a Moisés e a Faraó: eles vão sair e não vão deixar nenhuma unha para trás. Eles recebem todos os benefícios que um trabalhador e um filho teria, mas um escravo não. E por que é que Deus fornece tudo isso para eles? Porque Deus não os tinha como escravos, mas como a nação herdeira da sua glória. Porém, eles agora se deparam com o deserto, e é no deserto que nós sabemos quem é quem. É no deserto que nós sabemos quem serve ao Senhor e quem não serve. É diante da dificuldade, mesmo que haja provisão, é que nós vamos reconhecer quem realmente serve ao Senhor e quem não serve. Quem está satisfeito com a presença de Deus, ou quem está galgando coisas da terra. O pastor Júnior hoje esteve ministrando lá na casa da família, aonde eu sou pastor pela misericórdia de Deus. E o texto que ele pregou essa manhã foi lá em João, que diz que aquele que é da carne é nascido da carne, é carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. É no deserto que nós realmente sabemos quem é nascido da carne e quem é nascido do Espírito. É no deserto que nós entendemos quem é gerado em Deus e quem é gerado na carne para satisfazer os desejos da sua própria carne. Preste bem atenção. Eu não estou falando de um povo que estava no deserto abandonado. Eu estou falando de um povo que estava no deserto sendo guardado e cuidado. Só que esse povo, no capítulo 32 de Êxodo, eles resolvem pegar tudo aquilo que Deus os deu e transformar em um Deus pagão, em um Deus estranho. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Moisés sobe no monte. E Moisés está no monte fazendo o que, irmãos? Churrasco? Não. Confraternização de final de ano? Não. Comendo bala fine? Não.
Moisés está fazendo o que no momento? Moisés está falando com Deus. Porque o líder, ele não abandona o povo, ele deixa o povo para buscar uma resposta de Deus. Porque o líder não pode levar o povo para todo lugar que ele vai. Porque o lugar de relacionamento não são para todos, são para aqueles que estão dispostos a pagar o preço pela glória de Deus. Não é que tem um irmão que é melhor que você, é que tem um irmão que vai suportar mais do que você. É por isso que Deus consegue tocá-lo mais e usá-lo mais. É porque ele suporta mais. Suporta o quê? Rejeitar o pecado? Não, suporta o peso da glória de Deus. Porque existe um peso muito excelente que poucos podem carregar. Muitos querem, mas poucos estão dispostos a carregar. E Moisés estava disposto. Enquanto Moisés falava com Deus, o povo chega para Arão, que era o pastor auxiliar, e fala para Arão: Arão, aquele Moisés não vai voltar mais. Vamos fazer um Deus para que nós possamos adorar a Ele. E a Bíblia vai dizer que Arão dá uma ordem. A ideia do Arão, irmão, pastor auxiliar desviado, pega os brincos e os adornos dos vossos filhos e as vossas filhas, das vossas esposas, vamos derreter. E Arão então derrete aquilo e faz um Deus, ele faz um bezerro de ouro. E o povo começa a adorar aquele bezerro de ouro. Quando Moisés está descendo do monte, por ordem de Deus, porque Deus fala: Moisés, desce depressa, porque o teu povo, Deus não queria nem chamar de meu, ele falou: o teu povo se corrompeu. Moisés no caminho pega Josué, porque Josué andava com Moisés. Pega Josué no caminho e Josué fala assim: está tendo festa no arraial? Moisés fala: não está tendo festa nesse negócio aí, é pecado, tem alguma coisa estranha. E Moisés chega e fica indignado, revoltado com aquilo que o povo estava fazendo. Só que detalhe, o povo fez aquilo porque tinha um líder que foi conivente com o seu pecado, um líder que quis agradar o coração do povo. E o Evangelho de Cristo e a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não está baseada em nos agradar, mas sempre será em nos confrontar. Sempre será em fazer com que o Brian de hoje seja melhor do que o Brian de ontem. Eu não me esforço para ser melhor do que você. Eu preciso me esforçar para ser melhor do que eu mesmo. Para que amanhã eu acorde dizendo: eu preciso ser melhor do que o Brian de ontem. Eu preciso ser um melhor pai, eu preciso ser um melhor marido, eu preciso ser um melhor cidadão, eu preciso ser um melhor pastor, eu preciso ser um melhor irmão para os meus irmãos em Cristo. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Arão não tinha essa convicção de melhoria. Ele tinha essa convicção de agrado. E toda vez que você agrada a um filho, ele se torna mimado. E todo filho mimado é rebelde, inconsequente, fraco, frouxo e imaturo. E com certeza ele vai crescer, e quando ele tiver 50 anos, ele ainda vai estar te dando trabalho. Nós não podemos querer receber mimos do Senhor e não renunciarmos quem nós somos, ou quem pensamos que somos, para viver segundo a vontade dEle, para a glória dEle. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Muito obrigado, vocês me ajudam a pregar. E o que eu acho interessante é que esse ouro que o povo de Israel construiu, fez esse bezerro, era da onde, irmãos? Do Egito. Era do Egito, sim ou não? Mas quem forneceu para eles esse ouro? Na minha visão, a mão do próprio Deus, porque eles não tinham direito, correto? Você já viu o escravo ter direito em ouro, irmão? Não. Ou seja, o povo que era para sair debaixo de pobreza e escassez, sai próspero, se vestindo bem, carregando seus animais e tendo fortuna em ouro.
E eles pegam esse ouro que o Senhor deu para eles e constroem um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. A pergunta do Espírito Santo de Deus para nós é: o que é que nós estamos fazendo com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado? Nós não podemos construir bezerros de ouro. E aí nós vamos dizer assim: pastor, mas eu não sou idólatra, eu não tenho nenhum tipo de imagens de escultura, mas nós temos o péssimo costume de adorar o nosso próprio ventre, a nossa própria vontade, a nossa própria religiosidade, a nossa própria espiritualidade. A nossa própria vida é tudo em volta de nós, é tudo aquilo que nós pensamos, é tudo aquilo que nós queremos, é tudo aquilo que nós almejamos receber. E se esquecemos que tudo que temos vem da mão do Senhor, tudo aquilo que temos, desde a menor agulha que temos na nossa casa, até das maiores propriedades que nós possamos ter nesse tempo presente, vem das mãos do Senhor. E nós não podemos pegar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos e fazermos deuses para a adoração. Nós não podemos cultuar as nossas roupas, carros, casas, status, emprego, filho, marido, esposa. Tudo aquilo que o Senhor nos deu é para a glória do Senhor. Nós não podemos perder o foco. O foco da nossa vida é queimar por Cristo, é arder em Cristo, é adorar Cristo. Seja tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia. O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos deu? E agora eu quero entrar numa esfera espiritual. O que é que nós temos feito com as primícias espirituais que o Senhor entregou para nós? O que é que nós temos feito com o poder que temos nas nossas orações? O que é que nós temos feito com o poder que temos no nosso bom testemunho? Porque hoje, irmãos, infelizmente, ser cristão, ou usar o jargão social evangélico, não quer dizer mais nada. De tão corrupto que se tornou alguns representantes desse evangelho que não nos representam, e glória a Deus por isso. Ficou muito natural. Antigamente as pessoas paravam para ouvir uma pregação numa praça pública, num culto ao ar livre. Hoje as pessoas passam e desdenham, porque as palavras caíram por terra. E o que é que nós como igreja precisamos fazer? Pregar o evangelho sem palavras. Não é o evangelho que eu prego, mas é o evangelho que eu vivo. Não é com conhecimento de hermenêutica ou de qualquer outra coisa teológica ou da minha oratória que vai te convencer. Eu como pastor consigo tocar o teu coração aqui, mas lá fora a minha boca fechada tem mais serventia do que ela aberta, porque eles não vão olhar para as palavras que eu falo, mas é para o estilo de vida que eu tenho. E o que é que nós temos feito com a herança de bom testemunho que nós recebemos de Deus? Porque a Bíblia, ela além de ser um livro filosófico e ético, ela é um livro de regras morais. E o que é moral? Moral é uma lei, um princípio que não pode jamais ser quebrado. A Bíblia não me dá direito de viver naquela malemolência, mais ou menos.
meio lá, meio cá. Não, é sim, sim ou não. Elias vai falar sobre aqueles que cochiam entre dois caminhos. Paulo vai exortar a igreja acerca daqueles que têm o ânimo dobre, dupla face. No popular, o crente duas caras. A Bíblia está cheia de regras morais que não podem ser quebradas, princípios estabelecidos por Deus, que não podem ser revogados de forma alguma. E da mesma forma que o povo de Israel recebeu uma herança, mesmo sendo escravos numa terra estrangeira, nós, sendo livres nesse mundo, porque outrora éramos escravos do império das trevas, o sacrifício de Jesus nos fez livres. Não somos mais escravos, somos filhos. E se somos filhos, somos cordeiros da herança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Herança que uma boa parte já está guardada no reino celeste, mas uma grande parte nós já desfrutamos dela, porque temos o Espírito de Deus em nós. E o que é que nós estamos fazendo com esse Espírito que está dentro de nós? Será que nós de fato estamos fazendo como o povo de Israel, construindo deuses com aquilo que o Senhor nos deu? Ou será que de fato nós estamos adorando Ele e servindo a Ele com tudo aquilo que Ele forneceu para nós? Quando eu olho para Êxodo no capítulo 33, 7, que nós lemos aqui, a Bíblia fala que Moisés construiu uma tenda fora do arraial, chamada tenda do encontro. Em algumas versões vai estar chamada tenda da revelação, para quem é mais pentecostal. Para quem é meio a meio que nem eu, é tenda do encontro. E toda vez que Moisés saía do arraial, imagina a cena, Moisés está caminhando em direção à tenda do encontro, porque lá ele falava com Deus. Toda a nação hebreia se colocava de pé, cada um na porta da sua tenda, e ficava observando Moisés entrar na tenda. Quando Moisés entrava naquele lugar santo, a nuvem de glória cobria a porta da tenda, e o povo, cada um na porta da sua casa, da sua tenda, adorava a Deus em pé e prestava culto ao Senhor. Mas havia algo diferente aqui. A Bíblia diz que quando Moisés saía dali, o povo então, cada um entrava de volta para sua tenda, ou ia cuidar da sua vida. Mas havia um rapaz por nome de Josué, filho de Num, que quando Moisés saía, ele permanecia na porta da tenda. Moisés acabara de ter um encontro, um relacionamento, de receber diretrizes, doutrinas, visões, revelações santas do próprio Deus. Mas Josué continuava à porta da tenda. E por que é que Josué continuava à porta da tenda? Não se assuste com o que eu vou te dizer. Josué já sabia que Deus havia o escolhido para uma obra. Já, pastor, já. Porque só fica à porta da tenda quem sente o compromisso do ministério pulsando dentro de si. Eu lembro que quando eu fui separado para cooperador, que eu era daquelas igrejas bem, que aí tem, né, irmão, cooperador, porteiro, ajudante do porteiro, diácono, evangelista, e assim vai. Quando eu fui separado para cooperador, meu pai estava lá. Meu pai tem 75 anos, só de Assembleia de Deus 50. E meu pai chegou para mim e falou assim: eu quero que você se porte como um pastor. Eu falei: pai, eu não sou pastor. Hoje você não é, mas o chamado está aí dentro de você. Se comporte como um pastor. Quando eu li esse texto de Josué, eu entendi o que meu pai estava falando para mim. Moisés saiu da tenda,
Mas Josué continuava na porta, porque ia chegar o dia de Josué entrar na tenda. E não é que Josué queria o lugar de Moisés, nem estava esperando a sua vez, não. Josué sabia da sua responsabilidade. Enquanto Moisés estava sendo coberto pela presença de Deus dentro da tenda, Josué estava sendo coberto pela nuvem de glória fora da tenda. A presença que cobria Moisés era a mesma presença que cobria Josué. A diferença de Josué e de todo o povo de Israel era que Josué, ele sempre estava disponível à vontade de Deus. E o povo de Israel tinha medo da presença de Deus. Josué estava à porta da tenda porque Deus havia entregado a ele uma herança de ser o porta-voz dele diante do povo, de guiar o povo. E detalhe, Moisés ainda estava vivo. E por que é que ele já tinha essa postura, pastor Brian? Porque cada um de nós deve se portar de maneira digna da vocação em que fomos chamados. E você pode dizer, mas eu não sou pastor, mas eu não sou profeta, mas eu não sou evangelista, mas eu não sei, eu não sou bispo das galáxias, eu não sou nada disso. Mas você é igreja. E não há vocação maior do que ser igreja. Não há ministério maior do que ser igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O maior ministério delegado pelos céus a nós é o ministério de ser a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. E o que é que nós como igreja vamos fazer ou temos feito com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos? Porque se você olhar para a palma das suas mãos, talvez você não enxergue, irmãos, mas há uma herança nas suas mãos, há poder nas suas mãos, há autoridade nas suas palavras. Os céus respeitam a sua oração e os demônios se curvam diante da presença do Deus que habita em você. Porque você é a igreja de Cristo, o corpo místico do Cordeiro de Deus, chamados como representantes da sua glória. Nós não carregamos a arca, mas carregamos o Espírito de Deus dentro de nós, aleluia. E sabe qual é a maior representação da igreja que eu encontro na Bíblia Sagrada? É em Mateus capítulo 3. Eu enxergo a igreja de Cristo em João Batista. É por isso que eu li sobre João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele não é a voz. Ele é a voz do que clama, mas ele não é a voz que clama. Pastor, não entendi. Nem eu, William, mas eu vou explicar. Para que esse microfone serve? Para transmitir a minha, mas ele é a minha voz? Ele sozinho fala. Mas quando eu falo, ele transmite. Voz do que clama. João Batista transmitia a voz do que clamava. Esse é o papel da igreja. Nós somos os transmissores daquilo que o céu fala. Nós somos os transmissores, os condutores da glória, da voz que ecoa nos céus. E qual é o papel da igreja? É preparar o caminho para Ele. Porque, irmãos, você pode até discordar de mim, e isso é bom, mas no tempo presente em que vivemos, eu encontro alguns pregadores falando sobre avivamento, avivamento, avivamento. Irmão, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, cara. Não é que eu não creio num avivamento, mas ele já veio, está aqui, nós estamos vivendo esse avivamento. Irmãos, daqui para frente, se a coisa melhorar, é por dois motivos. Ou Deus é muito bom, porque Ele é, e usou de misericórdia, ou o anticristo já está reinando e a gente ficou. Não tem
Porque olha para o cenário do mundo lá fora. E eu não estou falando para você olhar para o pecador perdido, eu estou falando para você olhar para o ímpio, porque é uma grande diferença. O ímpio é o homem mau, que pratica a maldade e tem prazer nisso. O que há de bom lá fora? Nada. E o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós recebemos? Vamos fazer deuses? Ou vamos fazer como Josué, estar sempre a postos à porta da tenda, para se mover? A postura é de Josué, mas o movimento é de João Batista. A postura, a decisão, a maneira de se comportar e de se portar tem que ser de Josué, sempre pronto. Mas as movimentações da igreja é como João Batista, porque ela não só tem postura de quem é, mas ela exerce aquilo que tem. João Batista era a voz do que clama, era a voz do Senhor. Ele transmitia a vontade do Senhor, preparando o caminho para o Salvador, batizando com água para arrependimento. Você já parou para analisar que nós temos tido poucas conversões? No geral, irmãos. E quando vem alguém novo, você acha que, nossa, ganhamos uma alma. Não, o crente já passou por 50 igrejas. Se ele tivesse carta de referência, irmão, não ia ter nem onde pôr mais carimbo, de tanta igreja que ele passou. E por que é que nós não temos tantas conversões? Porque uma boa parte do corpo de Cristo, e infelizmente é a maioria, mas ainda tem a minoria, que é o remanescente, glória a Deus por isso, tem negligenciado o seu chamado. Pega tudo aquilo que Deus fez e transforma em deuses estranhos dentro da igreja. Outrora, o Deus da prosperidade, o Deus das portas abertas, o Deus das campanhas sem fundamento. Pastor, o senhor é contra a campanha? De forma alguma, desde que haja fundamento. Tem fundamento bíblico? Tem presença do Espírito Santo? Faz. Mas se for só para ter 50 quilos de sal no corredor, o irmão passar nele, irmão, pelo amor de Deus, pega esse sal grosso e faz um churrasco para nós. Campanha sem fundamento, irmãos, é um Deus estranho. Porque nós começamos a ter amuletos para despertar a fé, sendo que a fé só pode ser despertada por uma única coisa, não tem outra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nada mais desperta a fé e nada mais atrai a presença de Deus do que a palavra dele. Muitos têm negligenciado. Mas a igreja que se comporta como uma igreja que tem o caráter de João Batista, ela não é negligente. Ela prega e batiza para o arrependimento. Não é uma igreja só de pessoas libertas, mas é uma igreja de pessoas convertidas e salvas. Ela não é perfeita, irmãos. Se você estiver procurando uma igreja perfeita, você não vai achar. Você quer igreja perfeita? Você enche de pet ela. Põe cachorro, papagaio, gato, cavalo. Irmão, você pensa, você não vai ter problema nenhum. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma fazenda. Eu estive há muitos anos, esses dias eu estive em outra também. Minha esposa colocou numa enrascada, fez eu descer tirolesa, irmão. Misericórdia. Ela adora aventureira, eu não sou. Eu não curto esses negócios, não. Alguns anos atrás eu estive numa fazenda de uma irmã que ela trabalha com laticínio. Ela tem as vaquinhas lá para fornecer leite, para fazer queijo. E tem o horário certinho que as vaquinhas vêm comer. Como, pastor? Sozinhas. Dá horário, elas vêm
dá horário de tirar o leite, elas vêm sozinhas. Pensa numa igreja perfeita. Não tem problema nenhum. A igreja de Cristo, que somos nós, ela não é perfeita, porque não há perfeição nenhuma em nós a não ser a presença dele. Mas ela tem a obrigação de ser saudável. E saúde é diferente de perfeição. Tem muita gente que é perfeita, mas não é saudável. E Jesus está dizendo: eu sei que você não é perfeito, mas eu quero que você seja saudável. Uma igreja saudável é aquela que recebe do Senhor a incumbência e ela faz. João Batista recebeu e ele batizava para arrependimento. E o que mais João Batista fazia? Confrontava. Ele não era covarde. João Batista está batizando o pastor Júnior. Ele vê uma galera bem religiosa, conhecia muito de Bíblia. Aí João Batista grita e fala assim: ó, raça de víbora, quem vos ensinou, quem vos deu a ideia de que vocês vão conseguir fugir da ira de Deus? Vocês estão falando que são filhos de Abraão. Até de Abraão Deus pode levantar, até de pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. E se eu for João Batista, eu ia falar: vocês vão tudo para o inferno. João Batista não tinha medo, irmãos, de denunciar o que é errado. E não é julgamento, é realmente se levantar contra aquilo que não prestava. E o sermão para o povo era de doce, era de mel? Não. João Batista falou assim: ó, eu estou batizando vocês com água para arrependimento, mas vem um aí que é maior do que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que ele vem com ferramentas. Isso chamou minha atenção, porque João Batista vai falar que o machado está posto à raiz da árvore, e João Batista também vai falar que Jesus tem um machado e ele tem uma pá. O machado é para quê? Para cortar toda a árvore que não dá bom fruto. Não é que dá fruto, é que não dá bom fruto. Para a gente entender melhor, você já comprou laranja? Aquele carro, olha a laranja, está docinha que nem mel. Você compra a laranja, é laranja, tem cheiro de laranja, mas quando você põe na boca, irmão, tá azedo, parece limão. Isso é um bom fruto? Não. Não adianta ter aparência e cheiro, mas tem que ter o sabor também. Não se iluda com os bons perfumes, mas glorifique a Deus com o sabor do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Ele é muito salgado, mas ele também é doce. E só sente de fato se o que está sendo absorvido é um alimento saudável. E quando eu digo de alimentos, falando do Evangelho, se você tiver um paladar celestial, espiritual. Amém? João Batista fala: o machado está posto na raiz. Os irmãos que estavam sendo batizados falaram assim: agora deu ruim. Aí João Batista continua: ele tem uma pá também na mão, viu? O que ele vai fazer com a pá? Dá na minha cabeça? Não. Ele vai separar o trigo da palha. A palha vai ser queimada no fogo que nunca se apaga, e o trigo será guardado no seu celeiro, que é o reino do céu. E eu encerro com essa pergunta para nós: quem nós somos e o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Assim como a nação de Israel, nós também recebemos uma herança do Senhor: presença, unção, autoridade. Nós precisamos se posicionar como Josué e viver como João Batista. Uma igreja que anuncia as grandezas do céu e que confronta a apostasia e que derruba os altares de deuses estranhos. Uma igreja que pode até terminar como João Batista, que morreu decapitado, mas não deixou de falar a verdade. E se você for olhar o sermão de João Batista,
era: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Jesus continua, depois que João Batista é preso, Jesus continua pregando o mesmo sermão. Mudou-se o profeta, agora não é só o profeta, mas é o próprio Messias pregando, mas a mensagem era a mesma: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O evangelho do nosso Deus é imutável e é soberano em todas as coisas, em todo o tempo. Que essa palavra viva e verdadeira fique nos nossos corações, e que nós saiamos daqui tendo a responsabilidade de manter toda a herança que o Senhor tem nos dado para a glória dele. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Posso orar, irmão? Gostaria que você fechasse os seus olhos e a oração que eu quero fazer por você essa noite, para nós essa noite, é que nós realmente venhamos fazer como aquela mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ela acendeu a candeia e ela varreu a casa até achar aquela dracma que havia se perdido. Eu não estou dizendo que você está perdido. Eu estou dizendo que algumas heranças que o Senhor entregou para nós foram perdidas no longo do caminho. Porque nós que vivemos em constante tempo na presença de Deus, e às vezes há anos servindo ao Senhor, nós deixamos algumas coisinhas de lado. Coisinhas boas e saudáveis que nós praticávamos no começo e hoje nós não praticamos mais. Porque nós se tornamos, sei lá, será que nós evoluímos demais? Eu não sei. Eu só sei que o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos resgatar a herança que Ele nos deu e usá-la de forma sábia e correta. O Senhor te chamou para ser resposta para a tua família e para a tua casa. O Senhor te chamou para ser resposta para esse mundo aí fora. Eles vão olhar para você e vão ver Cristo Jesus. Eles vão olhar para você e vão ver a glória daquele que era e que é. Eles vão olhar para você e vão realmente entender que o nosso Senhor vem e não tarda. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos rendemos à sua vontade na noite de hoje. Tu és um Deus que resgata a essência. Tu és um Deus que traz à tona as coisas que não existem. Mas o Senhor também é um Deus que nos ajuda a resgatar as nossas heranças outrora perdidas e guardadas. Ah, Espírito de Deus, que se move em nós, em nome de Jesus. Acenda dentro de nós essa candeia, acenda dentro de nós essa chama. Não nos deixe, Senhor, construirmos deuses estranhos dentro de nós. Não. Que a nossa família, o nosso corpo, as nossas vestes, tudo aquilo que temos, falamos, possuímos, pensamos, seja assim para a glória do Teu nome. Seja em todo o tempo para a glória do Teu nome.